O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus aqui ele vai mencionar algumas coisas de como o Pai faz, o que o Pai é, a integridade do Pai, o compromisso do Pai, a perfeição do Pai. E a gente costuma sempre colocar assim, mas Deus é perfeito, e eu sou pecador, e eu sou falho, e a gente não conseguiu entender direito qual é essa semelhança de um filho com o Pai. A questão não é ter ou não ter defeito, o ser perfeito. A gente não soube trabalhar isso, mas é incrível que Jesus começa a conversar com o povo, e no que ele vai conversar, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele vai falar com um povo que é o povo judeu, é um povo que recebia a palavra de Deus, tinha a palavra de Deus como costume, né, na sua cultura. Ou seja, era um povo de Deus que tinha a palavra de Deus como seu costume de vida. Talvez muito parecido conosco, nós, um povo de Deus que tem a palavra de Deus como um costume de vida. E Jesus vai olhar para aquele povo e vai dizer assim, ó, o negócio é o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. E ele vai falar assim, ó, o que vocês ouviram que foi dito é o seguinte: amem o próximo, né? Ame o seu amigo. Ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Seja inimigo do seu inimigo. E aí Jesus fala, mas eu tenho uma outra coisa para dizer. Era mais ou menos o que Jesus queria dizer, era o seguinte: eu quero trazer para você não só a informação que você teve, porque o que você recebeu até agora foi uma informação. E essa informação te deixou saber. Então você sabe uma informação. Mas eu quero trazer agora para você o conhecimento de uma revelação. Então eu quero falar para você daquilo que o Pai tem desde o começo. Então, qual é o propósito, qual é a vontade do Pai desde o começo até agora? E talvez vocês não tenham entendido, porque vocês sabem de algo que foi comunicado, mas não receberam até agora um conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é o mesmo conhecimento que está lá em Gênesis, quando Adão conheceu Eva e gerou um filho. O que Jesus está querendo fazer é isso. Eu quero trazer a vocês um conhecimento de relacionamento íntimo. É uma revelação que pode alterar a sua vida. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: antes vocês ficaram sabendo de que era para amar o próximo e odiar o inimigo, mas agora eu tenho que dizer para vocês, na revelação do Pai, aquilo que começa no Pai nunca teve ódio ao inimigo, pelo contrário. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que os seus olhos estão vendo não são seus inimigos. Então não existe um inimigo que o teu olho esteja vendo. Por mais que você aparentemente foi ensinado a isso, está contra mim, então é meu inimigo. Está pegando no meu pé, é meu inimigo. Está fazendo mal para mim, é meu inimigo. Está me perseguindo, é meu inimigo. Aí o patrão persegue lá no trabalho, é o inimigo. E às vezes a gente coloca, né, na conta do diabo, né? O diabo está usando meu patrão assim de maneira sobrenatural. Eu falo, engraçado, se o diabo está usando o patrão, por que Deus não podia usar o filho, né? É incrível isso. O diabo consegue usar demais o patrão, mas Deus não consegue usar um filho. É difícil essas coisas. Não é. O patrão não é o inimigo. Eu não vou ir contra o patrão. Eu não vou tentar derrubar o patrão. Um irmão seu na igreja não é teu inimigo. Por mais que ele pense diferente de você, por mais que ele ache que você é um bobão, ele não é o teu inimigo. Tem bastante crente que acha outro bobão. A gente é muito bom nisso, né? Tem uma turma que é boa nisso. Eu trabalhei durante quase 4 anos com um rapaz na General Motors, lá em São Caetano. E quando eu falo dele, eu digo que ele era, porque faz tempo que eu não falo com ele, não sei quem é ele, não sei o que ele faz mais, mas ele era macumbeiro, eiro mesmo, sabe? Macumbeiro mesmo, de verdade. Não era macumbeiro assim, não era meia boca, não. Macumbeiro de verdade mesmo. Todo ano ele fazia, por exemplo, todo ano ele fazia quarentena. Ele ia para a mata e ficava 40 dias na mata. Ele saía da mata para ir trabalhar.
E na mata ele ia para um lugar que tinha uma cachoeira, porque lá fazia os trabalhos, tomava banho lá. Era lá que ele vivia 40 dias. Todos os anos. Sabe quantos crentes que eu encontrei na minha vida que fazem isso? Vão para o monte 40 dias todos os anos, e aí sai do monte vai direto para o trabalho, do trabalho sai do trabalho, vai para o monte. Sabe quantos que eu encontrei? Nenhum, mas um macumbeiro eu encontrei. Nem eu faço isso, gente. Não é que eu vou falar, vocês não fazem. Não, eu nunca fiz isso. Não sou homem de monte, mas nunca fiz isso. Sai do trabalho, vai para o monte, do monte volta para o trabalho. Não, mas o cara fazia isso. Ele era macumbeiro assim de pegada mesmo, homem bruto no negócio. E era incrível como o diabo fazia e se movia na vida dele. O que ele pedia, muitas vezes, algum espírito maligno entregava. E eu olhava para aquilo e falava, como é que pode? Será que Deus não tem poder? Não, Deus tem. O problema é que às vezes a gente pensa igual um macumbeiro, mas quer servir a Deus. E aí não adianta, porque se a nossa mentalidade ainda é igual a de um mundano, a gente pode até falar que a gente é cristão e que a gente serve ao Deus vivo de Israel. Mas se a nossa mente ainda é mundana, quem nos guia e quem nos dirige talvez não seja o Deus de Israel. E isso é muito pesado para nós. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês até agora foram contaminados com uma história que não é a de vocês. Vocês estão o tempo todo agindo e fazendo com aquilo que vocês receberam como instrução da terra. E por isso vocês amam as pessoas que amam vocês. Mas vocês tratam como inimigos e odeiam aqueles que te perseguem, aqueles que fazem mal para vocês. Então isso não faz parte de uma cultura, isso não faz parte de uma essência do Pai. O Pai não é isso. E se vocês são imagem e semelhança do Pai, eu preciso trazer vocês de volta ao início. Porque foi justamente desse lugar de início que a serpente te tirou. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando. Esse lugar de Deus já não é mais o início na sua vida. E por isso, agora o teu inimigo se tornou o teu irmão. Aliás, o teu irmão se tornou o teu inimigo. Aquele que era para ser o teu irmão e companheiro se tornou o seu inimigo. E você agora age contra ele. Jesus então continua. E agora ele vai falar a respeito do Pai que está no céu. E aí ele vai entrar e vai dizer o seguinte, ó. O Pai de vocês, ele faz o sol raiar todos os dias, e ele faz o sol raiar sobre maus e bons, e faz derramar a chuva sobre o justo e o injusto. Jesus está querendo explicar aqui que a semelhança de um filho que caminha na mesma essência, na mesma sintonia, na mesma frequência que o pai, ele não faz exceção se o cara é legal ou se o cara é ruim, se o cara é bom ou se o cara é mau. E do que ele está falando? Porque às vezes a gente olha para isso aqui e a gente pensa só na questão terrena. E é claro que tem a questão terrena. É necessário que haja sol, tem a questão da fotossíntese e essas coisas que eu não entendo quase nada, né? Mas a chuva necessária cair para poder regar a terra, e aí vem a plantação, né? E tudo isso faz com que a terra produza, e é claro, tudo isso faz parte dessa história também, mas o que Jesus queria falar estava além só disso, não só disso, isso já é muito importante, né? Mas estava além disso. Quando ele está falando que o pai ele faz com que o sol nasça, que o sol venha nascer tanto para o mal quanto para o bom, ele está dizendo a respeito dele mesmo. Jesus, ele é o sol da justiça. E o Pai não fez com que o sol viesse apenas para os filhos. O Pai fez com que o sol nascesse para todo mundo. E quando ele fala, ele faz derramar a chuva, ele não está falando simplesmente de uma água que cai do céu, além disso, é claro que sim, mas ele mesmo disse que ele é a água, que ele é a fonte, ou seja, Jesus está falando dele, o Pai derramou a minha vida, o Pai derramou da presença dele, o Pai derramou do seu Espírito, o Pai derramou de um sangue puro, para quê? E para quê? Para que alcançasse o justo e o injusto. Ele não está falando apenas de algo que é simplesmente terreno e humano, não, tem algo além. Ele está falando de um amor que alcança todos. O sangue de Jesus não perdoa o meu pecado porque eu aceitei ele.
Não, o sangue de Jesus perdoou o pecado. Quando João, aquele que batizava, viu Jesus chegando no Jordão, ele não disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado apenas daqueles que se converteram. Que tira o pecado só daqueles que aceitaram a Jesus, que levantaram a mão numa igreja evangélica e fizeram a oraçãozinha. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego eu não estou falando mal disso não, mas não está escrito isso. Então quer dizer que todos os pecados foram perdoados? Sim, todos os pecados foram perdoados. Então quer dizer que agora eu posso pecar? Claro que você pode. Quando foi que você não pôde? O pastor está incentivando a pecar? Manda ver. Vai bruto no pecado. Aí no final da história, o que vai acontecer? O pai vai dizer assim, você estava livre do pecado, porque o pecado já não te dominava mais. E você poderia fazer tudo aquilo que eu desenhei como um filho para você, só que você não correspondeu. Então, dentro aqui do meu histórico de filho, você não se encontra. Esse histórico para filho, aquilo que eu projetei. E é isso que Jesus está falando. É por isso que Jesus está falando a respeito do Pai que está nos céus. Por que Jesus está falando do Pai e o Pai de vocês que está nos céus? Porque vamos ser sinceros, gente. Se Deus criou o céu, como é que o céu pode ter o Pai? Se Deus é quem criou, foi Ele quem fez, foi Ele quem gerou, será que o céu é tão grande assim que cabe Deus dentro? Não, ele está falando de um lugar onde não existe uma interferência terrena, que por mais que o homem tenha contaminado com o pecado a terra, aquilo que foi projetado pelo Pai aos filhos não tem contaminação, entenda isso, por favor. A sua semelhança com o Pai, a sua história com Deus, aquilo que Deus projetou a teu respeito, não existe contaminação, por quê? Porque não foi feita na terra. Ela foi projetada no céu, segundo o coração do Pai para você. E como ela não tem essa contaminação na terra, ela não tem o pecado junto. É por isso que quando Jesus veio, ele veio e perdoou o pecado. Para quê? Para que a história que foi projetada a respeito de você no Pai, lá no céu, ela possa agora ser completa na terra, sem que haja interferência. Amém? A minha esposa entendeu, graças a Deus. Em casa está funcionando. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que o Pai planejou a nosso respeito, não há contaminação. E esse é o nosso problema. O problema é que a gente acha que aquilo que é perfeito não pode ter defeito. E aí é que está o... Como é que a gente vai entender isso? De um Deus tão perfeito, e aí Jesus vai terminar o assunto dizendo assim, assim sendo vocês, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Como é que a gente vai ser perfeito como um pai que não tem defeito? A gente começa a pensar nisso e fala, não tem jeito. Aí a gente olha para a gente e fala, meu Deus, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, e eu não posso sair na rua, que eu já vejo uma mulher, fico doido, eu não posso pegar um dinheiro na mão, que eu já quero passar alguém para trás, eu não posso, porque eu uma conversa, eu já quero falar besteira, eu sou tão podre, às vezes eu nem faço tanta coisa assim, né, porque talvez estão mais lá dentro de mim, meu Deus, é uns pensamentos, dá vontade de matar né? Quantas vezes eu quis matar alguém? Gente, foi só no pensamento, tá? O pessoal olhou para mim meio assustado, pensando, agora o pastor saca uma arma. Não, é só no pensamento. Mas quantas vezes, sabe, vontade de esganar, se sabe, na unha, assim, catar que nem galinha, sabe, se pega pelo pescoço, já tosse, acabou, pronto, a gente já sai assim, sabe aqueles filmes esquisitos? A cara mata, sai assim andando como se fosse nada. Quantas vezes não passou na nossa mente, gente? E aí começa a olhar para a gente, essa questão de cheio de defeito. Mas qual é o problema? O problema é que com Deus não está olhando para os nossos defeitos. Jesus não falou para que a gente fosse perfeito para abandonar defeitos. E eu não estou dizendo com isso. E por favor, em nome de Jesus, não abaixe o padrão. Porque eu vou falar coisas que talvez você vá usar e falar assim, bom, já que não precisa parar de ter defeito, então agora eu vou arrebentar no meu defeito. Não é isso. Mas, quando Jesus está dizendo assim, vocês precisam ser perfeitos como perfeito é o Pai de vocês, ele está falando de um compromisso completo na consciência de ser filho. Vocês entendem?
Vocês já pararam um dia para perguntar para Deus, sabe, para o Pai, falar, Pai, qual foi a tua história? Qual foi a história que você escreveu a meu respeito? O que foi que você desenhou no céu que não é imperfeito, não tem imperfeição? A tua história para mim é perfeita. Qual foi a história que você desenhou, mesmo para um cara cheio de defeito? Qual foi a história que você desenhou para mim? Não, a gente fica o tempo todo tentando fingir. A gente fica tentando fingir não ter defeito para que os outros olhem para nós achando que somos perfeitos. Já viu isso? A gente faz de tudo para que as pessoas elas não reparem ou elas não contemplem os nossos defeitos, porque não contemplando os nossos defeitos vão achar que nós somos perfeitos. E o que Jesus estava dizendo, não, perfeição para o Pai é o quanto você entende quem você é nele e você assume isso como um compromisso, como responsabilidade na terra. Entenda, é por isso que é o vosso Pai que está no céu, não é o vosso Pai que mora no céu. A gente está o tempo todo aqui na terra tentando ser filho para quem sabe quando morrer ir para o céu. Não, a nossa luta não devia ser tentar ser filho aqui para quem sabe quando morrer para o céu. Deus nunca convidou a gente para tentar ser filho aqui para quem sabe para o céu. Não, pelo contrário, ele mesmo plantou os filhos aqui para que enquanto os filhos estivessem aqui, eles fossem a expressão exata do Pai que está no céu. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Deus não está querendo que você se esforce para ir para o céu. Entenda uma coisa. No céu foi onde você foi projetado. O céu é a tua origem. O céu não adianta. Se você cumprir a tua filiação aqui na terra, não tem outro lugar para você ir a não ser onde o Pai está. É por isso que Jesus vai olhar e vai dizer assim, na casa do meu Pai tem um monte de lugar. E eu vou preparar um especial para você. Sabe por quê? Porque se você entender quem você é, e você sendo filho de Deus na terra, cumprindo e representando o teu papel de filho aqui, não tem outro lugar para você ir a não ser ficar com o Pai. Não tem. Então não é se esforçar para ir para o céu. É contemplar aquilo que Deus projetou no céu, ao meu respeito e corresponder. É só isso. Isso é perfeição. Sabe por quê? Porque se a gente for ficar mirando essa questão de defeito e perfeito, e a gente vai se perder numa confusão. Sabe por quê? Porque se você for ver, Isaías dizia a respeito de Jesus, e Isaías, logo antes de Jesus ter vindo, Isaías apontou um defeito de Jesus. Ele dizia assim, ó, quem olhava para ele não via beleza nenhuma. Vamos ser sinceros. No padrão de beleza que nós temos, Jesus estava fora. Tinha defeito. Jesus tinha defeito. Oh, nossa, enquanto o Cristo que movia o Jesus homem na terra era totalmente perfeito, e esse Jesus homem assumindo esse papel, assumindo esse lugar de filho de Deus, o Cristo de Deus na terra, ele andava em perfeição, as pessoas olhavam para ele e diziam, tem defeito. Os fariseus olhavam para ele e diziam, a pregação dele tem defeito. Os discípulos olhavam para ele e falavam, impossível, esse cara tem defeito. Pedro, um dia Jesus estava falando assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ter que me entregar, eu vou me entregar na mão dos sacerdotes e eu vou ser morto. Pedrão olhou e falou assim, mas tá com problema? Você tem defeito? Isso não vai acontecer com você nunca, imagina, eu não vou deixar. Isso não é história para você. Não, tá com defeito? Os discípulos andaram com Jesus e achavam que Jesus tinha defeito. Jesus ressurreto, agora o Cristo ressurreto, se apresenta para dois discípulos no caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, os dois discípulos com Jesus ressurreto, o Cristo ressurreto andando com eles, estava dizendo a respeito de um Jesus defeituoso. Ele estava dizendo assim, ó, e nós achávamos que ele fosse. Sabe por que ele está dizendo que nós achávamos que ele fosse? É porque estão dizendo assim, cara, a gente botou fé num cara e o cara não era, tem defeito.
Eles contemplavam, eles não conseguiam ver o Cristo ressurreto por causa do defeito que eles encontraram no Jesus, segundo o conceito deles. E sabia que defeito é subjetivo, né? Defeito é relativo, ele não é. Porque aquilo que é defeito para um pode não ser defeito para o outro. Já viu isso? Tem gente que você olha assim e você fala, Jesus, que coisa mais esquisita. Aí eu falo, que linda. Porque aquilo que é defeito para um, para o outro não pode ser. Agora, perfeição não, perfeição é absoluto. Aquilo que é perfeito é absoluto. E o perfeito para Deus é assumir um papel, é se comprometer com aquilo, é se responsabilizar com aquilo. E o que é esse aquilo? É simplesmente ser filho. Eu estava conversando com os meninos essa semana e estava dizendo assim, quando foi um dia que você acordou na sua vida aqui, tá? Terrena, na sua vida espiritual, não. Sua vida que você acordou dizendo assim, hoje eu preciso assim me esforçar mesmo para ser filho do meu pai, filho da minha mãe, porque senão, meu Deus, eu tenho que me esforçar hoje. Senhor, me ajuda a ser filho hoje. Já teve essa preocupação com você? Quem é pai aqui, quem é mãe? Que dia que você acordou, falou, meu Deus, hoje eu vou ter que me esforçar muito para ser pai. Meu Deus, senão eu vou esquecer. Aí eu vou chegar no meio do trabalho, esqueço que sou pai. E, meu Deus. Já acontece? Não acontece. É algo normal, é algo natural. É algo que flui, por quê? Por causa de um envolvimento. Os filhos que se envolvem com os pais não precisam informar para ele que é filho. Ele sabe que é filho. Ele não sai de casa pensando, não, hoje eu preciso fazer alguma coisa para ver se eu convenço meu pai que eu sou filho. Não, ele sabe que é filho naturalmente. Por quê? Porque tem uma consciência embutida nele. Ele já tem certeza. Ele tem convicção de quem ele é. E tem outra, não precisou de exame de DNA. Aproveitar que o Jean chegou, o Jean está aqui. Olha lá, o Henrique está do lado do Jean. Gente, eu não sei se você pensa que nem eu, mas eu olhando, por exemplo, para o Henrique e olhando para o Jean, se você olha, para mim o Henrique é a cara da Paty. Ele não tem nada do Jean. Aí, graças a Deus, aleluia. Henrique é ótimo. Mas vamos pegar num padrão de defeito e perfeição. Se a gente fosse pegar de fisionomia, entre um pai e um filho, a gente fosse comparar a fisionomia, tem defeito ou não tem defeito? Porque, gente, vamos ser sinceros, você pega o Jean em fisionomia é um cara. Você pega o Henrique em fisionomia é outro cara. O Henrique é a mãe, fazer o quê? Ele nasceu com a cara da mãe. Glória a Deus por isso. Não entendi. Fazer o quê? Nasceu. Mentira, Paty. É lindo, menino. Paty não é bonito. Mas vocês estão entendendo? Se a gente for pegar em aparência, o Henrique não se aparenta com o Jean. Então, se fosse em questão de comparação, nós diríamos que o Henrique não é filho do Jean. Agora, pergunta para o Henrique quem é o pai dele. Ele tem alguma dúvida de que o pai dele é o pai dele? Aí sabe por que o Henrique não tem dúvida de que o pai dele é o pai dele? Porque o Jean, quando o Henrique nasceu, foi lá, já pegou logo um exame de DNA, e agora todo ano no aniversário do Henrique, o Jean vai lá e apresenta na cara do Henrique. Toma aqui, ó. Você é meu filho, tá registrado, DNA. Pá. Foi isso mesmo? Não. Sabe o que aconteceu? Envolvimento. Relacionamento. Ninguém precisa explicar para ele se ele é filho ou não. Ele sabe que ele é. A gente acha que perfeição é se parecer igualzinho. Existe ali uma perfeição entre pai e filho. É pai e o Jean sabe que é pai e o Henrique sabe que é filho. Perfeito. Relacionamento perfeito, convicto. Ninguém precisa convencer o outro que é. Simplesmente um se relaciona com o outro e sabe. A gente acha que perfeição é em comparação, não. A comparação, se a gente for se pegar, vamos pegar o nosso Pai Celestial. Pega o nosso Pai Celestial e compara com a gente. Pegar o Deus, vai comparar comigo. Pego eu, coloco eu para comparar com o Pai. Meu,
Na hora. Vai dar zica. Não, não é do... Vai dar erro, cara. Vamos falar, que isso? Como é que é? Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, ele é o teu pai. É o teu pai, imagina, não parece nunca. Imagina, não é? Não. Ninguém vai dizer que é. A questão não é, a perfeição em Deus não está na aparência, não está no aparente, está na semelhança, e não é semelhança de fora, é semelhança de dentro, é o quanto ele tem de essência de pai, e o quanto essa essência agora habita em mim como filho. É nesse lugar. E é por isso que Jesus diz, ó, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. A perfeição é o quanto eu assumo isso. E quem olhar para mim não tem jeito. Por mais que a minha aparência seja diferente do meu pai, a minha essência é completamente igual a dele. Então não tem jeito. Olhou para mim, olhou para um filho, olhou para o pai. Porque quem vê um filho vê o pai que o enviou. É nesse lugar. É nesse lugar. O compromisso que Jesus tinha, sabe, assumir a filiação de Deus na terra, mesmo que todos olhassem para ele e vissem defeito. Ele falava, não, a minha perfeição não está nos defeitos que você acha que eu tenho. A minha perfeição, ela está no compromisso assumido, naquilo que eu sou. Eu fui enviado para a terra para esse propósito. E desse propósito eu não vou abandonar. Entenda uma coisa. Meu Deus, está na hora de acabar. Jó. A vida de Jó era uma vida que aparentava não ter defeito. Todos que olhavam para Jó diziam, cara, que vida sem defeito. Mas justamente Jó, enquanto todos olhavam e não viam defeito na vida de Jó, era justamente ali que ele não era perfeito. Pois justamente quando a vida de Jó aparentava todos os defeitos do mundo, inclusive na sua aparência, porque agora Jó, na sua aparência, estava cheio de chagas. Justamente no momento em que Jó tinha todos os defeitos do mundo, ali ele se tornou perfeito. Sabe por quê? Porque ali Jó já não buscava mais a Deus por interesse. Ali Jó já não buscava mais a Deus por necessidade. Ali Jó já não buscava mais Deus porque ele precisava de alguma coisa, não. Ali ele buscava a Deus, ali ele se entregava como filho, orando pelos seus amigos, simplesmente porque ele entendeu, ele conheceu o Pai. Tanto que ele mesmo vai dizer, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho relacionamento. Nessa hora que todos olhavam e viam defeitos, foi o momento em que Jó ficou perfeito. Jesus, logo depois de se encontrar com os discípulos no caminho de Emaús, ele vai para o lugar onde os outros discípulos estão reunidos. E ao entrar, ele encontra Tomé. E aí ele pega o Tomé e fala, Tomé, põe o dedo aqui, põe a mão aqui, põe a mão nos meus defeitos, Tomé. O Cristo ressurreto vem agora, se apresenta para Tomé e diz, Tomé, põe a mão nos meus defeitos. E contemple nos meus defeitos um compromisso perfeito. As cicatrizes de um defeito, não só que estava agora aparente em Jesus, mas um defeito da humanidade. Agora Jesus fala assim, ó, foi justamente porque eu tratei um defeito da humanidade com um compromisso perfeito, que agora você pode vir e tocar em mim e ser transformado. O que Jesus espera de nós não é o quanto a gente está tentando aparentar que não tem defeito, mas é o quanto a gente compreendeu daquilo que somos no Pai. E simplesmente sendo filho, aquilo que somos no Pai.
Nós assumimos esse papel. Então, a perfeição não está ligada na falta de defeito, mas de como eu trato o defeito com aquilo que eu sou perfeito. A forma perfeita que eu fui gerado no céu é nesse compromisso que eu tenho que entrar. E todo o defeito que aparenta na minha frente. Agora eu não respondo tentando tapá-lo ou, quem sabe, mascará-lo. Não. Eu vou e encaro o defeito com aquilo que eu sou perfeito. O Lê acabou de falar. Por que será que a gente se perde quando falta dinheiro para a gente? Se a gente já sabe que a gente tem a vitória sobre isso. Né? É justamente aí. É nesse lugar. É eu encarar um problema com perfeição. E como é essa perfeição? Sendo filho de Deus. A ponto de que quem olhar para mim vai ver o meu Pai que me enviou. Que nesse Dia dos Pais a gente venha dar como presente para o nosso Pai a nossa perfeição de filho, assumindo o nosso papel de filho. E só isso. Ah, mas eu ainda não sei como é que um filho se comporta. Só se relaciona com o pai, é só isso. O filho sabe como ele pode se comportar porque ele se relaciona com os seus pais. Os pais eram mais rígidos na minha época. Você sabe quando o pai é mais rígido e quando o pai não é tão rígido do comportamento dos filhos. Porque o filho se comporta segundo o relacionamento que ele tem com os pais. Filhos se comportam segundo o relacionamento que tem com os pais. Ninguém explica para eles como é que eles têm que ser filhos. Eles são daquele jeito devido ao relacionamento que eles têm com os pais. O Lê falou agora, não é o que o pai manda fazer, mas é o que o filho vê o pai fazendo. Só se relaciona com o pai. Nós estamos no dia dos pais, só se relaciona com ele. Eu sei que talvez a gente se perdeu tanto, a gente tem conversado isso essa semana, a gente ficou tão afastado que a gente, às vezes, fazer coisas que são completamente naturais, normais para um filho, para nós está sendo tão difícil. Orar. Então, vocês entendem? Está sendo difícil para a gente orar. Está sendo difícil para a gente ler a Bíblia. Porque a gente está cobrando um ao outro. E aquilo, pô, não pode faltar, tem que ler. A gente voltou para a regrinha, tem que ler a Bíblia. Tem que orar. E aí é um ligando para o outro, e aí, orou, e aí? Leu a Bíblia? O que você tem para falar para mim? O que o Espírito Santo falou com você? Dá uma olhada, ó, pega. E aí tem que fazer, meu Deus, não tem que fazer. Mas é engraçado a dificuldade que a gente está simplesmente com coisas que deveriam ser naturais para um filho. Por quê? Porque talvez a gente fugiu tanto, a gente saiu tanto, a gente foi para tão longe do pai, que talvez hoje a gente nem saiba mais se o pai existe. De tão longe que a gente foi. Porque a nossa vida está tão normal e tão natural como qualquer outra. Que um dia daquilo que a gente creu lá atrás e que mexeu com a gente e que aquecia o nosso coração e nos movia para ir para perto dele, hoje a gente está tão longe, tão afastado, tão frio, que talvez nem isso, mas nem essa certeza a gente tenha mais. Mas para reverter isso, vai ter que, do mesmo jeito que se afastou, tentar voltar. Se relacionar com o Pai. Se ainda existe algum desejo no nosso coração, que hoje, como o Dia dos Pais, que hoje seja um dia que a gente possa voltar como uma forma de presente. É aquilo que eu disse no início da mensagem. A gente só conversou em se posicionar para ir para um lugar em Deus, a gente já começou a sentir a diferença. A gente nem está fazendo muita coisa, eu nem estou orando muito mais do que eu orava e nem estou lendo muito mais do que eu lia. Mas só o fato de posicionar para ir para um lugar que Deus está chamando. Entenda, não é a gente achou porque deve ser legal, quem sabe, vamos tentar. Não, é o Espírito de Deus incomodou a gente.
Aí foi conversando com um, o que que você acha? Não, eu também acho. O que que você acha? Eu também acho. Vamos tentar voltar? Vamos! Isso já está mudando o nosso coração, já tá. Então não tem uma varinha mágica, não tem um gênio da lâmpada que a gente possa pegar e entregar para você e falar, ó, só esfrega 3 vezes e faz o pedido. Não tem. Ainda, o plano com Deus ainda é o mesmo. É vida de oração, é tempo dedicado na palavra, é jejum, é ir para o monte, é renunciar. Não tem jeito. É ir falar com ele, é ouvir a voz dele, é quando ouvir, ir lá e corresponder. Não tem outro jeito, é só assim que funciona. Deus pode dar um sinal ao outro, fazer um milagre ao outro, claro que pode, para tentar nos trazer de volta, nos levar para um lugar, claro que ele pode. Essa semana nós vivemos isso lá em casa. Claro que Deus pode fazer o que ele quiser fazer. Mas ainda, o processo ainda é o mesmo. Tempo com ele, relacionamento com ele. A gente está em Mateus 5, se você for para Mateus 6, você vai ver Jesus falando, quando você for falar com o Pai, entra lá no seu quarto, procura um lugar secreto. Procura um lugar para você, procura um lugar só você com ele. Vão lá. Conversa com ele, ouve a voz. Ouve a voz do Pai e vai lá e corresponde. Simplesmente para que você entenda quem você é. Filho. E como filho, corresponda. E pare de lutar tentando se salvar e tentando ir para o céu. Não. Deus não está querendo que você vá para o céu. Deus, se ele quisesse que você fosse para o céu, ele não te tirava de lá e mandava para cá. Deus, ele quer que você seja a expressão completa de um filho. A ponto de tudo que a gente fizer, a gente está manifestando e revelando quem é o Pai na vida dos outros.